Sexta-feira na minha cabeça é dia de refletir e pensar sobre muitas coisas e hoje não foi diferente. Estou falando aqui pra vocês olhando pra árvore de Natal e tá chegando o final do ano e a gente começa a ver saldos positivos e negativos do que a gente fez ou do que a gente deixou de fazer. E faz muito tempo também que eu não trago uma reflexão da Bíblia aqui e eu percebi que o que mudou meu ano foi um capítulo específico na Bíblia, um livro também muito interessante que eu li em janeiro, fevereiro ali, que se chama Fundamentos do Lar Cristão, de uma escritora americana chamada Ellen White. E quando eu percebi tudo que melhorou em mim esse ano foi proveniente disso, eu falei, não posso deixar de trazer para o pessoal. Eu voltei para esse capítulo por causa de um meme que eu vi da mulher virtuosa e do quão difícil era ser uma mulher virtuosa. Eu falei, pô, mas ela é tão virtuosa assim, vale a pena. E eu comecei a ler. E eu vi, quando você pega a minha Bíblia, ela tá toda marcada, porque tem muitos ensinamentos. Basicamente, quando a gente pega essa mulher interessante, e por isso que eu amo a Bíblia, porque ela é muito atual, e por que eu falei do feminismo, porque a gente aprende a ser muito individualista e muito egoísta. E parafraseando Nietzsche, que fala quem tem um porquê enfrenta qualquer como, eu entendi que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E embora eu more só, eu viva só em outro país, eu percebi que eu queria alguém pra minha vida, pra mim. Eu não queria uma família, não era o meu sonho, não era o que eu almejava. E assim, quando eu falo a questão da família, que eu não sonhava com a família, claro que eu sonhava em ter alguém, mas eu tinha alguém pra mim, pra sanar minha carência, porque eu queria ter alguém, porque eu acho lindo o relacionamento, mas eu não via como eu podia ser útil pra essa vida da pessoa, como eu podia ser relevante, como eu poderia mudar a vida de outras pessoas. E quando eu comecei a ler o livro, quando eu comecei a ler esse capítulo e estudar verdadeiramente tudo que fala, eu falei, putz, é isso. E eu percebi que eu gostaria de ter uma família, e coisa que é muito desconstruída por essas ideologias que a gente tem hoje em dia, principalmente a questão do feminismo. A gente aprende a ser muito individualista, muito egoísta, a gente não pode ser gentil, a gente não pode pôr uma comida, a gente não pode preparar algo gostoso, não pode pôr a mesa, porque tudo isso é demérito e desmerecimento. Esse vídeo vai ficar muito longo, mas o que eu queria falar era que quando eu entendi que eu tinha que ser melhor por causa das pessoas, por causa do quem e não por causa do quê, sabe? Eu pensava em ser melhor porque eu queria ter um currículo massa, eu queria ser uma pessoa interessante. Eu tenho morro de medo de ser uma pessoa medíocre, sabe? Que fica na média. Não que isso seja ruim para as pessoas, mas para mim era algo ruim. E eu sempre me construí para ser essa pessoa. Então eu sempre li muito, eu sempre estudei muito, eu procurei me desafiar, entrei em 1000 furadas, mas para tentar me melhorar e avançar em pontos que eu precisava avançar. Mas quando eu me deparei com isso daqui, quando eu cheguei aqui, eu falei, putz, tem um bocado de coisa pra melhorar. E que bom que tem coisas pra melhorar, porque ninguém é perfeito. E aí eu comecei a ver, eu falei, pô, se essa mulher é tão famosa de Eclesiastes, de Provérbios 31, ela tem o quê? E eu comecei a assinalar. E a primeira coisa que eu achei muito interessante, e a gente fala assim, meu Deus, ela começa, antes de clarear o dia, diz o verso 15, ela se levanta, prepara a comida de todos da casa e dá tarefas às servas. Eu achei isso muito interessante e foi um hábito que eu comecei a construir de acordar de madrugada. Gente, eu tô acordando de madrugada parecendo uma velha, porque eu me acostumei. E pôr a mesa, despertar as pessoas felizes, né? Ela coloca comida para todos da sua casa. Isso é ato de serviço, é você demonstrar amabilidade, carinho, amor, afeto através dos seus atos. Não necessariamente você dizendo, te amo, te amo, te amo. Mas isso é uma coisa muito interessante. Primeiro, que ela não é preguiçosa. Segundo, que ela é disposta. A resposta que eu falo é disposta a servir. Ela é muito servicial. Ela dá tarefas às suas servas. Então, ela sabe administrar o que ela perderia tempo, mas que ela pode investir esse tempo em outras coisas. Então, para ela era importante o café da manhã, ali com a família. Ela prepara esse café da manhã. Mas as demais tarefas da casa, as domésticas ali, ela vai delegar para as servas dela, e aí ela vai pro campo. E ela compra campo, vende campo e ganha numa vinha, entrega com vontade aos seus trabalhos, seus braços são fortes e vigorosos. O braço da lavadeira já tem. Administra bem o seu comércio lucrativo. E isso é bem interessante porque ela é empreendedora e ela é empresária, ela é trabalhadora. Então isso vem muito de encontro à ideologia feminista, né, de que a mulher da Bíblia é oprimida.
E aí vem pra mim dos ápices da questão da mulher, porque não é só o Provérbios, né? A pessoa que escreveu, o escritor que fala dela. O verso 23 diz: seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. E aí o verso 28. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. E isso pra mim foi o melhor, porque ratificou tudo que eu tava pensando. Você ser melhor, não por causa de... É muito massa você chegar e você ter currículo, você ser bem vista, você ser bem reconhecida por quem você é. Mas não tem nada melhor de que uma mulher temente a Deus, que faça diferença na sua própria família. E não tenho família minha, tenho os meus pais, meus irmãos, obviamente, mas não tenho um esposo nem filhos. Mas quando eu orei a Deus em janeiro, foi justamente pedindo pra Ele que Ele me moldasse pra quem Ele queria que eu fosse. E quando eu entendi que eu seria uma pessoa muito melhor servindo aos outros, não sendo egoísta, sabe? Que no fim das contas é egoísmo tudo que a gente faz, tudo fluiu, sabe? A gente fica muito ingrato, muito chateado pelas coisas que não acontecem, mas o quanto a gente se responsabiliza pelas coisas que acontecem, sabe? E eu mandei um vídeo pra minha mãe hoje falando assim, ó os milagres que Deus opera. E ela falou assim, glória e tal, e eu pensando, foi um milagre. E pra mim foi o maior dos milagres, foi a melhor coisa que aconteceu no meu ano, porque foi um ano de muito autoconhecimento. Eu vivia na loucura, minha vida ainda é uma loucura, mas eu pude entender muito do propósito de Deus, da complementariedade, se eu posso assim dizer, que Ele coloca entre o homem e a mulher. E os papéis, a importância de cada um cumprir esses papéis. Quando a gente entende isso e quando a gente vive isso, é maravilhoso, é surreal. Espero um dia poder viver isso, de poder contribuir para minha família. Quando Deus coloca pra gente algumas recomendações, às vezes a gente ignora, se achando o sabedor de tudo. E no fim das contas, a felicidade tá aqui. Feliz sábado!